Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Apocalipse 21. Diz assim o verso 1. João, quem está relatando e quem teve a visão. Eu, João, vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinha do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora o verso 4, que é onde eu vou dar ênfase. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deixa aberto aí, feche apenas os olhos. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos essa noite, Senhor, diante do seu trono, da sua presença. Obrigado por permitir que criaturas, na nossa condição, se acheguem até Ti. Obrigado por nos receber nos seus palácios reais e ter uma audiência com as suas criaturas. Senhor, suas criaturas vêm diante do Senhor, porque sem Ti elas nada podem fazer. Elas são indefesas, pequenas, elas são débeis e muito, muito carentes. E eu venho em nome delas pedir que o Senhor fale com elas, console-as, fortaleça-as, dirija-as nessa caminhada difícil, nessa estupenda jornada. Senhor, precisamos do seu consolo. Vivemos num mundo marcado por dor, sofrimento, tristeza e muita, muita lágrima. Que a graça do Senhor, como há muito não vem, esteja entre nós, afetando cada indivíduo que aqui entrou, de modo que o teu reino avance, Senhor. Que o Senhor e só o Senhor receba glória para si. E que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção aqui no que nós vamos abordar aqui. Você sabe que nos domingos estamos fazendo a exposição do Sermão do Monte, mas eu estou intercalando entre uma mensagem e outra do Sermão do Monte, trazendo uma mensagem também específica. E hoje eu vou deixar a exposição do Sermão do Monte de lado. A continuação vai ficar para o domingo que vem, para trazer uma mensagem para você de conforto, de consolo. Como eu digo, são as mensagens pit stop, as mensagens pastorais para este tempo de profundos desafios. Eu abri para você aqui a carta de João, o Apocalipse, escrito por João quando estava preso na ilha de Patmos, no ano 90 da era cristã. E lá João, com aproximadamente 90 anos, preso, encarcerado por ser cristão, pelo testemunho do Evangelho e do Filho de Deus, ele tem as visões, e essas visões são registradas no livro que nós viemos a conhecer como o Apocalipse. O Senhor revela então acontecimentos
do passado, do presente e do futuro para João. E aqui no capítulo 21, João tem um relance, ele tem uma visão dos céus. E ao ser descrita essa visão, ele também tem uma revelação da condição dos redimidos. E ele fala das lágrimas, no capítulo 21, no verso 4. E eu quero falar um pouco disso. Lágrimas, choro. Quem aqui nunca chorou? Quem aqui nunca derramou copiosas lágrimas pelo rosto? É interessante notar que vivemos num mundo de dor e sofrimento. As pessoas nascem chorando, percorrem esse mundo chorando e muitas vezes morrem chorando. É um mundo de lágrimas. Desde a queda de Adão e do pecado, esse mundo, ele já foi banhado por lágrimas. Incontáveis lágrimas, depois da queda de Adão, já caíram sobre esse solo. William Hendrickson, o grande comentarista bíblico, chama esse mundo de vale de lágrimas. Vale de lágrimas. As pessoas do nosso tempo têm muito mais motivos para chorar do que para sorrir. As pessoas do nosso tempo pranteiam muito mais do que dão gargalhadas. E você seguramente já tem um histórico, mesmo com a sua pouca vida, já tem um histórico de lágrimas. Irmãos, e parece que quanto mais o tempo passa, mais nós choramos, mais nós somos confrontados com decepções, perdas, sofrimento, dor, luto, pranto, que nos levam às lágrimas. E como é triste ver alguém chorar. Quem não se compadece? Qual filho que não se compadece quando vê as lágrimas descendo pelo rosto do pai? Ou pelo rosto da mãe? Qual mãe que não se compadece quando sabe que situação que o filho está envolvido e vê que as lágrimas correm do rosto e não se compadece? Quem é aquele que não se constrange quando vê os noticiários na TV das tragédias, catástrofes e crimes, onde as vítimas são solicitadas, mães, pais, esposas, e ao dar entrevistas, aquelas pessoas dão entrevistas banhadas de lágrimas. Lágrimas por causa do óbito, lágrimas porque foram vítimas das tragédias. E ao contemplar isso, nós também nos entristecemos. Agora, me parece que dentro dos decretos divinos, da soberania divina, faz parte do plano dele que nós sintamos tristeza em nossa experiência humana. Parece que faz parte dos decretos de Deus que nessa trajetória terrena o sofrimento, a tristeza e a dor sejam comuns a nós, porque desde a queda o homem tem derramado lágrimas e até hoje ele não parou. Quem sabe essa mensagem está sendo dirigida a você, mãe, que só Deus, nem o marido, nem os filhos, nem os irmãos em Cristo sabem a quantidade de lágrimas que você tem derramado. Talvez você está aqui e não é o presente, o seu presente, não é nesse momento presente que as lágrimas caíram, mas você é uma mulher que quando olha para o passado, o que você já passou, o que você já sofreu, não seria possível enumerar, contar a quantidade de lágrimas que você já derramou, minha irmã, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude
em tempos atrás. Ou você, meu irmão, que está aqui hoje, e a maioria nem sonha o que você fez para chegar até aqui. Você percorreu longos e longos caminhos de lágrimas. Lágrimas da solidão, lágrimas do desespero, lágrimas do abandono, lágrimas da traição, lágrimas da culpa, lágrimas do medo. E como é ruim chorar. Você já viu como o corpo se prepara antes de derramar lágrima? Você já viu a sensação que nós temos até que o organismo produza esse líquido e a lágrima caia? A sensação de tristeza, de pânico, de medo, de terror, até que nós derramamos lágrimas. Pois essa é a realidade do nosso presente século. É a sua realidade. Agora, o que causa as lágrimas? O que causa esse fenômeno de fazer o nosso olho umedecer, ajuntar uma quantidade de líquido e então expelir ele através dos nossos olhos? O que causa as lágrimas? Primeiro, cientificamente, as lágrimas funcionam como um mecanismo de defesa e de lubrificação. A lágrima serve para isso. Quando você cai um cisco no olho, ou quando você abre as pálpebras, pisca, você notar o sabor da lágrima, ela é salgada. Água e sal é o melhor antisséptico que existe. Então ela funciona como um lubrificante, funciona como um remédio que vai curando e cicatrizando as microlesões que o olho tem, e ele também expele os detritos que caem nos olhos. Então essa é uma das funções da lágrima: proteger, lubrificar e expelir os elementos estranhos do olho. Mas há uma segunda causa da lágrima, e ela é a mais comum e a mais frequente: a dor e o sofrimento. O sistema do cérebro responsável pelos sentimentos, ele associa o estímulo emotivo com aquele que temos guardado, gerando algumas respostas, sendo que uma delas é o choro. O choro é um efeito fisiológico. O derramar de lágrimas é um efeito fisiológico que os seres humanos produzem com os olhos, quando eles estão submetidos a sofrimento, dor, perda, derrotas, frustração. Então, quando você é submetido a situações assim, de tristeza, de sofrimento, de perda, de luto, o seu organismo responde derramando lágrimas. Então, o que mais causa em nós o motivo do choro, da lágrima, é o sofrimento que passamos nesse mundo. Uma criança, por exemplo, a maior parte das vezes que ela chora, ela está chorando como forma de comunicação, porque ela pode estar precisando dos cuidados de alguém, e ela faz para atrair a atenção dos pais. Nós também comunicamos algo quando choramos. Quando nós estamos chorando, nós estamos comunicando nosso sofrimento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos irmãos em Cristo e até com Deus. Quando alguém chega ao ponto de ir aos pés de Deus e derramar as lágrimas em oração, ele está dizendo: Deus, me ajuda, Deus, me socorre. Para essas lágrimas estarem caindo desse rosto, é porque eu cheguei no meu limite, é porque eu estou no meu máximo, e eu estou pedindo socorro, eu estou pedindo ajuda. Essas são as causas da lágrima. Esse fenômeno ocorre em nosso corpo por causa disso. Então, a quantidade de vezes que você chora pode ser medido pela quantidade de vezes que você sofre, pela quantidade de vezes que você se decepciona, pela quantidade de vezes que você se frustra, pela quantidade de vezes que você peca. E
Pesquisas dizem que uma pessoa normal chora até 250 mil vezes em uma vida mais ou menos de 40 anos. Se as lágrimas são causadas por isso, eu percebo então que nós temos muito mais motivos realmente para chorar do que para sorrir. Mais pessoas têm chorado do que sorrido. E tem mais chorado do que sorrido. Não só o número de pessoas, mas comparando o choro com o riso, o choro tem prevalecido. E se o choro tem prevalecido, é um sinal que você não vive no mundo de paz, de felicidade, de vitórias, de triunfos, de bondade, onde impera a vida, onde impera o amor, onde impera a justiça. As lágrimas são uma prova que você tem mais contato com a maldade do que com a bondade, com a injustiça do que com a justiça, com o luto do que com a vida, com as trevas do que com a luz. Por essa razão nós choramos. Algumas pessoas choram com mais facilidade que as outras. Tem um sistema nervoso mais sensível. Mas o fato é que não há quem não chore, não há quem não derrama lágrimas. E essa talvez é uma das manifestações mais tristes nossas. Quando você vê alguém chorando, você nunca pensa que algo está bom, que algo vai bem. O choro sempre é sinônimo que algo não saiu, que algo saiu errado, que algo não saiu como devia, que aconteceu alguma coisa. Alguém se perdeu, alguém morreu, uma notícia ruim chegou, uma doença, um exame, uma traição. O choro reporta isso para nós. Quem pode dizer que passou um ano sem chorar? Quem sabe um mês sem chorar? E nos dias de hoje, uma semana sequer sem chorar. E é tão ruim quando a gente sente que o choro está se aproximando, que o nosso corpo está se preparando para liberar lágrimas, que a gente vai chorar. É um sinal de tristeza, de sofrimento. É o sinal da morte, é o sinal da escuridão. E muitas são as situações que nos fazem chorar. Como eu disse, a primeira delas, fisiologicamente dizendo, é apenas como uma proteção do corpo, mas a segunda parte representa os nossos sentimentos. O que mais nos faz chorar? A causa das nossas lágrimas. O que tem feito esse mundo? O que tem feito essa sociedade regar esse mundo com as lágrimas? O que tem feito com que esse mundo se torne o vale das lágrimas? Vamos ver algumas coisas que têm feito a nossa sociedade chorar, cair em lágrimas. As tragédias. Tragédias são responsáveis pelas lágrimas. Você assistiu agora, recentemente, a tragédia de Brumadinho. Não foi um desastre natural, foi um erro de cálculo. Provavelmente chegará um número de 300, mais de 300 o número de mortos. A tragédia no CT do Flamengo, jovens, cheios de esperança, com 14 anos, morreram carbonizados. Só para você ter uma ideia, só do que já aconteceu esse ano. Imagine os familiares, que nunca mais encontrarão os corpos das vítimas. A mãe que perdeu o marido, a mãe que perdeu o filho, a esposa que perdeu o marido, o pai que perdeu seus filhos. Isso traz lágrimas. Imagine os pais daqueles garotos que foram queimados, quando souberam, seus filhos estavam dormindo. O fogo começou a pegar, não teve tempo de socorrê-los. Morreram aos gritos, aos berros, queimados. Isso traz lágrimas. Acidentes fatais. Você está tranquilo esperando o marido chegar e de repente sabe que uma tragédia ocorreu.
Ele sofreu um acidente e não resistiu aos ferimentos. Fatal. Irmãos, tragédias inesperadas, tragédias que ocorrem em nossas vidas, são a causa das lágrimas. Fazem com que esse mundo pranteie, com que esse mundo chore. Desastres naturais também são causa das lágrimas. Tsunami na Indonésia, 300 mil pessoas mortas. Tsunami no Japão, furacões, deixam centenas, dezenas de milhares de pessoas desabrigadas, órfãos, mutiladas, mortas. Filhos ficam sem pais, esposas ficam sem maridos, pais ficam sem seus filhos. Terremotos, no século XX já aconteceram 97 grandes terremotos, matando 2 milhões de pessoas. Quem que quando chega em casa, tudo que comprou, tudo que ajuntou, o fogo queimou, a água levou, sonhos destruídos pelas tragédias, pelos incêndios, os desastres naturais, inundações, chuvas, furacões, terremotos, que têm sido comuns no nosso século. Talvez Franca não experimentou isso ainda, mas 30 dias atrás, uma pequena chuva quase pôs a cidade de pernas para o ar. Mas quantas dessas tragédias, quantas pessoas não têm chorado por essas tragédias? Quando você chega e vê tudo que você juntou queimado, evacuado, escorrido pela água, destruído pela fúria da natureza, mortos, prejuízos, isso tem sido motivo dessa sociedade estar em prantos. Ela está assustada. Jesus disse que homens desmaiarão de terror pelas coisas que hão de acontecer. Eles estão desmaiando. Que mais que traz lágrimas? A parábola do filho pródigo. Filhos que abandonam seus lares, que abandonam seus pais, que se rebelam. A mãe e o pai que cuidou com tanto carinho, que amou, vestiu, deu de comer, ensinou, educou, vê o filho de repente, irreconhecível, voltando às costas, deixando o lar, se endurecendo e sumindo. Isso é motivo de lágrimas. Quanta mãe não chora o abandono de um filho, a rebelião de um filho, a perda de um filho para as drogas, perda de um filho para o álcool, a perda de um filho para o crime. Abandone a rebelião. Quantas mães não passam noites em claro, não encharcam seus travesseiros por causa dos filhos? O filho pródigo é um motivo de derramar lágrimas. Outros abandonam tudo isso e abandonam também a fé. Rebelam-se contra o Senhor que os salvou, contra o Senhor dos céus e da terra. Desprezam o santo evangelho, como Esaú desprezou seu direito de primogenitura. E isso causa uma profunda dor, lágrimas. Não há pai cristão que se alegre em ver o filho desviado, fora dos caminhos do Senhor. Isso traz lágrimas. Que mais? Doenças são a causa de muita gente estar chorando. Choro pelas doenças que debilitam o corpo e a alma. Existem mais de 200 tipos de câncer que matam 8.700.000 pessoas por ano. Pessoas vítimas do HIV, vítimas de doenças crônicas, de enfermidades agudas que molestam, que vivem sob efeitos de remédios, pessoas que padecem diante de enfermidades físicas e choram de dor, choram de medo, choram de pânico, por estarem exaustas. Doenças não só no corpo, mas na alma. Pessoas que têm pânico, depressão, surtos psicóticos, bipolaridades. Isso leva às lágrimas, porque leva à infelicidade, à tristeza. Que mais traz as lágrimas? Produz esse fenômeno, esse efeito, a dor.
choramos por dor no corpo, choramos por dor na alma, choramos por solidão, choramos por desânimo, choramos por frustração, choramos por perda, choramos por derrotas, aquilo que dói. A traição dói. Quem já foi traído pela esposa sabe o quanto dói. Quem foi traído pelo marido sabe o quanto dói. Pelos filhos, por amigos que você confiou, que te apunhalaram, traíram. Isso dói. Isso traz lágrimas. A dor da traição, a dor do ódio, a dor da vingança, da solidão, da depressão. Quantos já não choraram por isso? Está doendo, pastor. Está doendo, Deus. Está doendo o peito. Está doendo a alma. Está doendo o corpo. E as pessoas derramam lágrimas por isso. Que mais é o motivo delas derramarem as lágrimas? A humilhação. Quantos aqui já não foram humilhados? Quantos aqui já não foram envergonhados por pessoas tiranas, más, mesquinhas, que denegriram você, acabaram com a sua imagem, fizeram você submeter ao ridículo? Talvez o seu marido, quando você padeceu na mão desse homem que te humilhou, ou a esposa, ou entes queridos, patrões ou amigos, ímpios, que esfregaram coisas na sua cara, fizeram você comer o pão que o diabo amassou, fizeram você passar situações vergonhosas, deploráveis, e talvez você sente as lágrimas, talvez as lágrimas que caem, são as lágrimas da humilhação, as lágrimas da vergonha, as lágrimas de alguém que teve a sua dignidade ferida, que teve a sua hombridade ferida. E você vive num mundo assim, de gente rude, austera, desses déspotas, que tem prazer de nos rebaixar. Talvez você foi. E é o choro da vergonha, o choro da decepção, pessoas que pisaram em você. Pastor, fui pisado, desprezado. O meu choro é o choro do desprezo, o choro da rejeição, o choro da humilhação, o choro de ser esquecido. Esqueceram, não se lembram de mim. Isso causa lágrimas. Tragédias, desastres naturais, filhos que nós perdemos para o mundo e para as drogas, doenças no corpo e na alma, dores, humilhação e o sofrimento. Sofrimento. Talvez uma das maiores causas do choro que produz sofrimento. As causas do sofrimento são as mais diversas: dificuldade financeira, acidentes, crises familiares, domésticas, financeiras e profissionais. Talvez você sofre, sente medo, sente fome, tem traumas e sofre tanto por esse trauma. Foi molestada no passado, abusada sexualmente na infância, perdeu tudo, quebrou, ficou na rua da amargura, se endividou até o pescoço e não conseguiu, não consegue sair, e sofre, tem medos que a maioria desconhece, medos agudos, medos íntimos, medos pessoais, e aquilo te faz estar debaixo de uma servidão, de uma escravidão, talvez até fome, você já passou. E isso traz choro, faz as lágrimas caírem. Talvez você é assim, rejeitado pelos pais, violentado por uma mãe, rejeitado por um pai, violentado por um marido, um marido explosivo, agressivo. Quanto você já não chorou, minha irmã, na mão desse homem? Um esposo rude, grosso, insensível, egoísta,
egocêntrico. Quantas vezes você já não chorou, mãe, na mão de um filho ruim, ingrato, mal agradecido? Quantas vezes você já não sofreu a miséria, a pobreza, pegou filas e filhas, se humilhando para arrecadar uma merreca do governo, para conseguir o favor de alguém rico, para ter o que comer, para ter o que vestir, para ter o que remediar os filhos. E quantas vezes sozinho, sem alento, sem atenção, sem um ombro amigo, as lágrimas caíram nos corredores da casa, debaixo do chuveiro, no quarto, o travesseiro foi testemunha das lágrimas. Quantas lágrimas. Olha para o seu passado, olha para as suas mãos, não estão aí registrados? As lágrimas, não estão aí? As marcas, talvez não estejam nas mãos, talvez estejam nas costas, nas pernas, na cabeça. O que você passou para estar aí? Quanto choro você não passou? E a última causa, talvez é a maior causa das lágrimas, a morte. Quantos já não choraram pelo luto? Você quer ver alguém chorando? Vá a um velório. Vá a um acidente onde teve uma vítima fatal. Ter que lidar com o luto, meu irmão, não é brincadeira para ninguém. Diz aí para mim o dia que você foi lá e o caixão se abriu e era seu pai que estava lá. As lágrimas caíram. E era o seu marido, o homem que você amava, esperava tanto, e um acidente levou ele precocemente, como um acidente levou meu pai precocemente, com 40 anos. Meu pai morre, deixa uma mulher viúva, com 3 meninos pequenos. Inesperadamente, abruptamente. Quando você viu o seu filho morto, o luto, meu irmão. Primeira Guerra Mundial levou 20 milhões de pessoas, Segunda Guerra 70 milhões de pessoas, no Brasil são assassinados 60 mil pessoas, no mundo inteiro 50 milhões de crianças são mortas no ventre, o aborto. É um mundo de luto, é um mundo de morte. Como é ruim encarar o luto. E sabe o que é pior? Tem gente que você ama, que você vai ver morrer. Só de eu pensar nisso, que eu sei que um dia eu vou ter que encarar o luto dos meus familiares, o luto das pessoas que eu amo, vai chegar. Daqui um dia, querido, a sua parceira vai te deixar, e você infelizmente vai ter que ir lá no velório. Aquela amiga, companheira de tantos anos, vai te deixar. E com certeza você vai derramar muita lágrima. Ou você, querida irmã, o seu parceiro um dia, fiel, companheiro de toda a vida, um dia vai fechar os olhos, se ele for primeiro. E você, com copiosas lágrimas, vai se despedir dele. Talvez, mãe, um filho, precocemente, talvez Deus permita que você contemple isso. Você não vai contemplar com sorriso, lágrimas. Entes queridos, amigos, pessoas do nosso convívio, vão morrer. E pode ter certeza, nós vamos chorar. Você vai chorar. Eu vou chorar. Porque as lágrimas fazem parte da nossa vida. Esse é um dos grandes males que acompanha o pecado de Adão, a nossa queda. Infelizmente, já tem alguns que estão segurando. Eu já disse palavras suficientes para mexer com você. E por que as lágrimas já estão, o seu organismo já está começando a produzir essas lágrimas? Porque esse sentimento chegou até você. Porque você sabe o que eu estou dizendo é verdade. Porque você quer rejeitar, excluir a possibilidade da morte, mas sabe que ela vai chegar. Então você talvez esteja antecipando o choro. Talvez já se lembrou de alguém que se amava tanto e não está aqui mais, e a saudade vem e você chora.
talvez um que não morreu ainda, mas você fala, meu Deus, quanto pouco tempo ele tem. Você chora. Talvez o sofrimento que você está passando, todas as outras causas, você diz, é verdade. É quase que involuntário, espontâneo. Eu não tenho como dominar. As lágrimas vêm. Na Bíblia, homens melhores do que você e eu também choraram. Os grandes santos do passado também foram acometidos com esse fenômeno. Ana chorou copiosamente pela sua esterilidade. Era incompleta, vazia, depressiva, sentia-se inútil e chorava copiosamente. 1 Samuel 1 registra. Pedro, depois de ter negado o Senhor Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que chora amargamente. É o choro da culpa, é o choro da traição, é o choro da decepção. Quantas vezes você chorou pela decepção? Mas decepção consigo mesmo. Quando você disse que droga de pessoa eu sou, que espécie de pai, de homem, de marido, de filho que eu sou, e você chorou. Davi chorou a morte de Saul e Jonatas, chorou a morte de Absalão. Davi chorou a morte dos valentes. Como caíram os valentes. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, chorou luto, chorou óbito. José chorou quando encontrou com os 10 irmãos. Os irmãos venderam José, jogaram na cisterna, venderam para Potifar, para os ismaelitas. Depois de 13 anos ou mais, José encontra os 12 e chora. É o choro da ferida, é o choro da mágoa, é o choro que 13 anos estava acumulado no coração, de injustamente os irmãos terem vendido, traído, molestado José. É o choro que você guarda aí, irmão, o choro da ferida, o choro da traição, o choro do mal que alguém te fez, e você carrega consigo. O rei Ezequias, ao saber da sentença, da morte que Isaías deu, Ezequias, arruma a tua casa que tu vai morrer. A Bíblia diz que ele vira para a parede, ora e chora copiosamente. Chorou por causa de uma sentença. É o choro do exame, é o choro quando o médico diz, sua vida terminou, suas pernas perderam o movimento, você não vai mais andar, você não pode mais procriar filhos, você tem diabetes, você tem uma doença incurável, é uma sentença, e você chora. Você chora. Essa é a causa, meu irmão, do choro. Lágrimas são produtos do sofrimento. Quem aqui já não passou isso? Quem aqui já não entra nessa história? Essa não é a história de José, nem de Davi, não é a história de Abraão, não é a história de Pedro, nem Ana, nem de Ezequias. É a sua história. Essa é a minha história. É a nossa história. É a nossa história, meu irmão. É a sua história. E por que choramos? E por que Deus permite o choro fazer parte da nossa vida? E por que a nossa história? Porque as lágrimas mostram, revelam a nossa finitude. Somos seres finitos, que tem começo, meio e terão fim. Por que Deus permite as lágrimas? Para mostrar nossa imperfeição. Não somos imunes ao sofrimento, às tragédias. Somos imperfeitos. Por que permite que choramos? Para ver nossa fragilidade, nossa composição, nossa constituição. Frágeis, limitados, débeis. Por que permite que choramos? Para mostrar a nossa dependência de Deus. Quando choramos é como aquela criança que se perde em um parque dos pais, como aquela criança que é acidentada e não sabe o que fazer e a mãozinha está sangrando e ela chora. Quando se perde, não sabe para onde ir, não tem
ela não tem noção de norte e chora. Ela só depende de um pai que ache ela, de um pai que cure ela, de um pai que tome ela do perigo. É para mostrar a nossa dependência de Deus. Por isso nós choramos. Agora, eu estou aqui para dizer uma coisa para você. Que o choro pode durar uma noite, uma fase, um período, uma etapa, uma era. Mas a alegria vem ao amanhecer. Deus promete em sua palavra, irmãos, ouçam-me, que haverá um dia na história, haverá um momento na redenção, haverá um período das eras, em que Deus enxugará de nós toda nossa lágrima, todas as nossas lágrimas. É a promessa do texto que eu abri, que está em Apocalipse 21, 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que o Senhor está dizendo aqui, meu irmão? Ele não vai pegar um lenço e enxugar, não é essa a ideia, não é esse tipo de ação. Ele vai fazer com que as lágrimas sequem. Ele vai banir, ele vai destruir tudo aquilo que causa as lágrimas. Haverá um momento que o sofrimento será extinto, que a morte, a dor serão extintas, não haverá motivos mais, o nosso organismo, nossa composição não produzirá mais as lágrimas. E como ele vai fazer isso? Como é que é esse dia? Quando ele vai chegar? Como nossas lágrimas serão enxutas? Como nós vamos esquecer de tudo que aconteceu no passado? Apocalipse 21, ele mostra como ele vai fazer isso. Veja só, Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. O que acontece aqui? João tem uma visão de um novo céu e uma nova terra, diferentes desse céu e dessa terra. A criação entrará em outra ordem. Quando diz aqui o primeiro céu e a primeira terra passaram, este universo, esta ordem de criação caída, será desfeita, destituída, destruída, e ele criará um universo completamente diferente, com coisas jamais vistas. A antiga ordem vai passar. O que ele está dizendo? Qual é uma das maneiras de o Senhor enxugar as lágrimas? Este sistema, que é o que produz as lágrimas, esse sistema dominado pelo mal, a dor, o sofrimento e o luto, vai ser extinto. E o Senhor construirá, o Senhor renovará a criação e levará ela a uma nova ordem, onde na constituição do novo céus e nova terra, não estão incluídos dor, morte, sofrimento, aquilo que causa lágrimas. Que mais? E o mar já não existe. O que Jesus quer dizer com isso? Nas novas configurações do céu, não haverá necessidade do mar. Mas tem algo por trás disso, ele está querendo ensinar, que a redenção não alcançará só a igreja. A redenção alcançará também o cosmos. A redenção não alcançará só o povo de Deus. A redenção alcançará o universo. Sol, lua, estrelas, mares, terra. Todo o universo será redimido, transformado de imperfeito para perfeito. E é justamente essa terra maculada pelo pecado que nos faz chorar. Que mais ele vai usar para tirar de nós a lágrima? Verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
que acontece aqui? Aqui Deus torna céus e terra um lugar só. Não é isso? Ele vê a terra e céu se unem. Né? A Nova Jerusalém desce do céu até a terra. E se unem junto com a igreja. Mas você não entendeu aqui. Veja só. Como ele vai enxugar as lágrimas? Presta atenção. Lembra em Lucas, ou Mateus, se eu não me engano, que os fariseus acusam os discípulos de Jesus de não jejuarem? Jesus responde assim: podem os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está presente? O noivo está presente. Jejum era sinônimo de tristeza, choro. Jesus disse: não tem por que eles jejuarem, porque eles não estão tristes, estão felizes. Por quê? Porque o noivo está com eles. Agora chegará o dia que o noivo será tirado, então eles se entristecerão. Agora aqui, o noivo que foi retirado retorna para casar com a noiva. Então, na hora que a noiva está na presença do noivo, a lágrima novamente é enxugada. Não há como chorar diante de Jesus, permanecendo com Ele. Não há como mais. O texto diz: ela descia do céu ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Ela vai agora entrar nas bodas do Cordeiro. A noiva que ficou sozinha, aqui pelo menos incompletamente, anos, séculos, milênios, agora se encontra novamente com o noivo. Então, quando o noivo está presente, não há razão de jejuar. Ou seja, não é motivo de tristeza. Irmãos, chegará um dia que nós estaremos com Ele para sempre. Nos uniremos a Ele. E não haverá possibilidade de tristeza, de choro. Porque o noivo retornou para pegar a noiva. Maravilhoso. Verso 3. Como mais ele vai enxugar as lágrimas? Ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Na visão, João ouve uma voz, é a voz de Deus. E Deus está dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que é tabernáculo? Uma tenda. Você conhecia a tenda móvel? Era aquela que andava com os filhos de Israel no deserto. E era um símbolo de onde a presença de Deus estava, o tabernáculo, chamado lugar de moradia, casa de Deus. Só que o texto diz aqui, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. No tabernáculo, Deus morava entre eles. Aqui está dizendo que os homens morarão junto deles. A ideia ali era Deus com. Aqui a ideia é Deus em. Moraremos debaixo do mesmo teto de Deus, do Senhor Jesus, do seu Filho. Olha só, eis o tabernáculo de Deus, vai haver um tabernáculo. Só que os homens, o tabernáculo vai ser junto com os homens. E Deus vai habitar com eles. E depois no final, Deus mesmo estará com eles. A ideia aqui é de Emanuel. Deus conosco, Deus presente. O que ele está dizendo? Irmãos, a causa das nossas lágrimas é morar debaixo desse teto. Nessa esfera, nessa dimensão sofrida, caída, maligna, corrupta. Qual é a maneira dele enxugar nossas lágrimas? Ele vai tomar nós daqui, para botarmos para morar na casa dele, na habitação dele, no tabernáculo dele, junto com ele. Estaremos com o Senhor, na casa do Senhor, no mesmo teto do Senhor. O que quer dizer isso? O que tem a ver com lágrimas? Onde não entra corrupção, não entra luto, não entra dor, não entra as causas da lágrima.
verso acima da ideia é o quê? Que o noivo voltou. O verso 3 diz que o noivo não só voltou. Que imagina, o noivo, você casa com o noivo. Geralmente, quando um noivo e uma noiva se casam, quem é que compra a casa? Por favor, me representa aí. Quem é que compra a casa quando os noivos casam? O noivo. Logo a noiva vai morar onde? Na garagem? Na calçada? Para onde que o noivo chama a noiva para morar? Na casa do noivo. Pois o Senhor já foi em João 14 preparar moradas. Ele as fez, Ele as construiu, é dele. Agora, no verso 2, o noivo não só volta para casar com a noiva, enxugar a lágrima da noiva. Agora o noivo toma a noiva e leva para morar na casa do noivo. Lembra daquela música? Em tua presença quero habitar, onde o mal e as trevas não me encontrem. Eu quero ir onde o fogo ardente não me... Aonde que é esse lugar? Lá, na casa do noivo. O fogo, as trevas, a peste, a praga, a escuridão, a morte não entram lá. Por isso não vai haver choro. Agora aqui, a razão autêntica e legítima. Por quê? Como as lágrimas secarão dos nossos olhos? O verso 4. E lhes enxugará dos olhos. Aonde que ele vai enxugar? Os 3 versos que eu li. Numa nova ordem de criação, no novo céu e nova terra, no tabernáculo de Deus, desposado com o noivo, morando debaixo do teto dele, ali, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Agora ele vai mostrar, veja só, não é a lágrima pela lágrima. Por que que no céu nós não vamos chorar mais? Como Deus vai fazer para aniquilar esse flagelo? Como Ele vai fazer que o nosso corpo não produza lágrimas? Combatendo a causa e não efeito. Ele vai aniquilar as razões da lágrima. Quais são? Todas que eu enumerei, que eu elenquei, que eu citei aqui. Doenças, tragédias, luto, sofrimento, pranto, mortes. Veja só, como ele vai fazer para limpar a lágrima? A morte já não existirá. Você nunca mais irá a um velório. Você nunca presenciará a morte de um santo. Não haverá morte, ou seja, não haverá assassinato, não haverá crimes, não haverá... o ser humano não vai estar sujeito a um tempo e morrer de velhice. Não haverá. Que mais? Não haverá luto. Nunca mais um caixão com o corpo estendido. Nunca mais cortejo fúnebre. Flores que cheiram óbito. Nunca mais, senhoras, senhores, homens e mulheres com lenços. Nunca mais. Não haverá luto. Não haverá pranto. O pranto aqui é o grito. O clamor. Quantos de vocês já gritaram, grunhiram? Por causa desse mundo da perda, não haverá esse grito no céu, não haverá esse grunhido no céu. Que mais? Nem dor. Acabou todas as dores, minha irmã. Todos esses ossos serão renovados. Esse corpo doente, cheio de remédios, não, será reconstituído. Não haverá dor nos ossos, nos nervos, dor da cabeça, dor em nenhum órgão, dor na alma, a dor no peito. A dor vai ser extinta. Que mais? Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. O que é isso? Tudo que tinha a ver com a antiga criação passou. Tudo de ruim, tudo que era mortal, perverso, catastrófico, trágico, passou. E Ele vai enxugar. Aliás, escuta essa aqui, mas eu vou falar, não é para chorar não, porque o que eu vou falar não é por motivo de chorar.
Lá não haverá mais luto. Quem já chorou por um luto, levanta a mão. Baixa. Essa mesma pessoa que você chorou vai estar diante de você, ressuscitada. E quem sabe ela mesma ajude a enxugar suas lágrimas. Essa pessoa que um dia tirou suas lágrimas, porque se foi, nos deixou. Lá nos céus, ressuscitará. E a mesma que fez você chorar, fará você rir novamente. Você a encontrará lá. Está com saudade dele? Só não pede para ir agora não, preciso de você aqui. Está com saudade dele? Já já você vai ver. Já já você vai dar um abraço nele. Ele vai enxugar. Verso 5 para encerrar. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Bom, no texto anterior as primeiras coisas passaram. A velha ordem, a antiga ordem caída, a ordem que imperou, a ordem que imperou Nimrod, a ordem que imperou os antediluvianos, que imperou os terríveis reis, que imperou os czares, que imperou Stalin, Lenin, Hitler, os estupradores, os homicidas, os facínoras, as tragédias, as pestes, as fomes, tudo aquilo que causou tristeza, dor, pranto e lágrimas, passou. Por que não vai haver mais lágrima no céu? Porque eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. Tudo será renovado, transformado, algo infinitamente melhor. E ele termina: fiéis, porque fiéis e verdadeiras são estas palavras. O que ele está dizendo assim? É verdade, tudo que vocês estão ouvindo, isso vai se cumprir. Isso vai se cumprir. Não vai chorar lá não, né, Juliana? Promete? É assim que Deus vai enxugar. Vai enxugar a sua, a minha lágrima. Irmãos, enquanto aqui vamos chorar ainda. Vamos chorar. Há consolos esporádicos do Senhor. Há livramentos, há milagres. O Espírito Santo vem, o Senhor Jesus vem. Uma mão amiga se estende. Pode ficar tranquilo. Quando você mais precisar, a mão estará ali. A resposta virá. Deus será contigo. Deus não fez você e jogou você que não. Ele é um pai responsável, zeloso. Ele está com você. Mas acontecerão tropeços, falhas, perdas, dores e tragédias e sofrimento. Ainda regaremos muito os solos da nossa oração, os travesseiros, os cantos escuros e ocultos, porque essa natureza e a constituição dela assim ordenam. Mas de um dia, meu irmão, a trombeta vai soar. E isso aí que é imortal vai se revestir da imortalidade. E isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Então nos ares sendo transformados, você encontrará com Ele para celebrar as bodas do Cordeiro. E ali a última gota de lágrima cairá em solo terreno. No seu traslado até os céus, as lágrimas cessarão. Cessarão. Palavra do Senhor, promessa do Senhor. Ô mãe cansada, ô mãe sofrida, você vai ser recompensada ainda, mãe. Ô mãe querida, Deus vai recompensar seu esforço, a lágrima dos seus filhos, tudo que você já fez e trabalhou e chorou, você vai ser recompensada. Ô pai, pai que tanto trabalhou, zelou, gemeu, chorou, calma pai, calma pai, você vai ser recompensado. Filhos, irmãos, oficiais, homens e mulheres que choraram tanto por almas, que passaram escárnios, penúrias e a vergonha e o opróbrio desse mundo, o Senhor te recompensará.
você ouvirá nos céus o seu nome, eu ouvirei o meu, os portões se abrirão, e dirá: vinde, benditos do meu Pai, entra no reino que é preparado para vós, entra no descanso eterno. Você crê nisso? Feche os olhos então, curva a sua cabeça. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos: se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.